Olá, meu amigo, minha amiga. É um prazer ter você novamente conosco para mais uma celebração a Jesus. Esta mensagem de hoje tem como tema firme em meio às adversidades. Eu gostaria de refletir com vocês no texto de Lucas 4, de 1 a 13, a tentação de Jesus. E temos muitas boas lições para tirar desse episódio e, claro, aprender com Jesus Cristo, o nosso grande exemplo, o nosso maior espelho, sobre como enfrentarmos as tentações, as adversidades, os momentos difíceis, momentos de desafios que muitas vezes passamos em nossas vidas. De repente, você hoje mesmo está passando por esse grande desafio na sua vida. Então eu gostaria de te encorajar, vem comigo e vamos refletir juntos a respeito de como permanecermos firmes em meio às adversidades. Então eu gostaria de ler o texto que fica ali em Lucas e fala o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou para um lugar alto e lhe mostrou num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Versículo 7 fala: Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 12: Jesus respondeu: Dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 13, por fim: Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. É interessante que esse texto ele narra, né, que Jesus, quando ele foi batizado ali por João Batista, ele vai direto, né, cheio do Espírito Santo ao deserto. Ele tanto estava cheio quanto foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E ali ele esteve 40 dias, 40 noites, não comeu nada, não bebeu nada. Ou seja, fisicamente Jesus estava realmente esgotado, cansado, com sede, com fome. E ainda assim, vimos que Jesus Cristo, o segundo Adão, foi capaz de vencer o diabo nesta batalha. É interessante uma observação de Gromack nesse texto, e ele fala o seguinte: esse texto nos traz de forma magnífica o relato de que o segundo Adão venceu o diabo no deserto, enquanto o primeiro Adão foi derrotado pelo diabo no jardim. O problema não é onde estamos, mas sim o quão perto estamos de Deus, o quão conectados estamos com Deus. Sabe, o inimigo de nossas almas, ele não é um mito, ele de fato existe. Precisamos entender isso. Todavia, não precisamos temer, desde que somos e reconhecemos a Cristo como o único e suficiente Salvador. Temos a segurança que Ele nos dá de vida eterna. Não devemos temer. E nós lemos através das Escrituras, e lá no livro de Apocalipse nós sabemos qual será o final dos inimigos de Deus. Então, não é uma questão de temer ao inimigo, mas estar atento. Porque a Bíblia nos afirma que ele anda ao nosso derredor,
buscando só o momento, buscando só o momento para nos tragar. Duas grandes verdades sobre a adversidade. Eu gostaria de que nós tivéssemos isso em mente antes de entrarmos no texto, na palavra de Deus. As adversidades, elas são indesejáveis. Ninguém escolhe ser tentado, ninguém gosta de passar por momentos difíceis. Ninguém tem prazer nisso. Mas também, muitas vezes, as adversidades, elas são necessárias. Elas aperfeiçoam a nossa vida, o nosso caráter. Elas nos fazem amadurecer. Elas expõem nossas vulnerabilidades para que entendamos que sem Deus nós não somos nada. E para nos mostrar que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Elas nos mostram aonde de fato o nosso coração está. Olha o que o texto de Deuteronômios 8:2 fala. Fala o seguinte: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Então as adversidades, muitas vezes, elas são impostas a nós, da parte de Deus, para nos testar, para nos provar. Então, meu amigo, minha amiga, se você está passando hoje mesmo por algum tipo de prova, de adversidade, eu gostaria de te encorajar, passe por ela, sempre dando glórias a Deus. Olha o que Tiago 1, de 2 ao 4 fala. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Assim aconteceu com Jesus no início da sua caminhada ministerial, para que hoje nós pudéssemos aprender dele que o caminho da vitória em meio às adversidades é estarmos conectados com o Pai. Perguntas que surgem, mas ok, como eu faço para superar as adversidades? Como faço eu para obter vitória sobre as lutas? Como é possível isso? Essas perguntas são normais, somos humanos. Então, à luz da palavra, eu gostaria de compartilhar alguns conselhos sobre como obtemos a vitória em meio às adversidades. O primeiro ponto, a vitória, ela vem da consciência de quem nós somos. Em outras palavras, somos vitoriosos quando reconhecemos quem nós somos diante de Deus. O diabo, ele começou o seu ataque, ele provocou a Jesus. Lá no versículo 3a, ele coloca: se você é o Filho de Deus. O desafio tem a intenção de produzir dúvida na cabeça de Cristo, desconfiança, insegurança a respeito de quem Jesus era no Pai. Além disso, a expressão se traz um sentido de que, ok, uma vez que você é filho de Deus, então faça isso. Então, sabe, uma provocação a todo momento, como a Bíblia própria nos afirma. A todo momento ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos culpar, trazer culpa para nós. Mas vamos seguir ali. Vamos seguir o texto. A provação, ela tem também a intenção de produzir, muitas vezes, orgulho e autonomia. Mas sabe, Jesus tanto sabia do amor do Pai para com ele, que ele não precisava duvidar de quem ele era
diante do Pai, o Filho amado, nem também se sentir tentado a responder com veemência às tentações. Não precisava provar nada, nem muito menos ser provado. Jesus estava sereno e tranquilo no seu coração sobre a sua real identidade como filho amado do Pai. Lucas 3:22. Nós temos isso muito claro. Assim, Cristo nos prova que quando estamos conectados com o Pai, sabemos quem nós realmente somos aos olhos do Pai. Assim será possível nós vencermos momentos difíceis, momentos de adversidades, de desafios. O diabo ele sempre vai procurar provocar dúvida, o orgulho no nosso coração sobre quem somos aos olhos do Pai. Então, eu gostaria de encerrar esse primeiro ponto dizendo e perguntando a você: quem você é diante do Pai? Hoje você tem uma consciência clara de quem você é diante do Pai? Isso nos leva para o segundo ponto. A vitória vem da consciência de nossas vulnerabilidades. Sabe, Jesus ele foi tentado em 3 dimensões. Tentação pelo confronto ao apetite físico, à fome, ao desejo que vem através do que se vê diante de todos os reinos do mundo, ao apelo por dominação, né? Você pode reinar sobre tudo isso. Ou seja, ele foi tentado em 3 formas que constantemente passamos por isso também. Sabe? Ou seja, a tentação no nível do corpo, a fome diante de si, da alma, a vaidade diante dos outros, do espírito, domínio diante de Deus, a tentação de dar ordem às naturezas, pedras em pães, os reinos do mundo, tudo será seu. E ao próprio Deus, salte, o Senhor lhe dará ordens ao seu respeito. Tentação da concupiscência da carne. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mais do mundo. Jesus estava ali sendo tentado de forma bem direta, para que o seu homem ali se sobressaísse e de repente ele pudesse pecar contra o Pai. Mas olha, assim como o primeiro filho de Deus foi tentado no Éden, no desejo intenso por um prazer físico, eles cederam, comeram o fruto. Sabe, Jesus nos mostra que precisamos conhecer não somente quem somos diante do Pai, mas também termos consciência da nossa vulnerabilidade. O diabo ele sempre vai procurar as fraquezas nas diferentes dimensões da nossa vida. Daí nasce a pergunta: quais são as suas maiores vulnerabilidades? Porque é justamente nesse ponto que o inimigo de nossas almas vai estar trabalhando, buscando a qualquer momento nos tragar. Precisamos estar vigilantes, conscientes de que por nós mesmos não somos capazes de vencer os problemas, as adversidades, mas quando estamos, mais uma vez, conectados com o Pai, dependentes da graça dele, aí sim é possível para nós obtermos a vitória em meio às adversidades, estarmos firmes em meio às adversidades. O terceiro ponto é: a vitória vem da consciência de nossas armas. Jesus ele ficou 40 dias em jejum. Parecia fraco, mas ele estava mais forte como nunca. Nada fortalece mais as nossas vidas do que a comunhão íntima com o Pai. Além disso, Jesus ele gastava tempo
na presença do Pai, orando, buscando ao Pai. Jesus respondeu, na verdade, toda a tentação com a palavra, com a própria palavra de Deus. A palavra de Deus estava na ponta de sua língua, estava no fundo do seu coração. De fato, como disse o apóstolo Paulo, pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe, precisamos lembrar que Deus nunca permite tentações maiores do que possamos suportar. Ou seja, é possível obter a vitória, sim, sobre as adversidades. Podemos, sim, resistir ao diabo, porque a Bíblia nos afirma lá em Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Além disso, como Jesus passou lutas intensas, Deus se compadece na pessoa de Cristo e intercede por nós. Jesus sabe o que é sofrer tentação, sofrer perseguição, ser tentado, passar por adversidades. Daí nasce a pergunta: como você tem usado as armas espirituais disponibilizadas pelo Senhor a você? Sabe, a narrativa de Lucas, ela encerra dizendo que quando o diabo terminou de tentar a Jesus, ele deixou até que surgisse uma outra oportunidade. No versículo 13 nós lemos isso. Ou seja, o inimigo perdeu, mas não desistiria. Assim também é conosco. Muitas vezes vão vir momentos difíceis. Você vai resistir e ele vai fugir, mas ele voltará. Por isso precisamos estar constantemente aos pés da cruz de Cristo. Jesus, ele passou pelo que ele passou, para que hoje eu e você pudéssemos aprender sobre ele, com ele. E acima de tudo, aprender que sem ele nada somos, sem a graça dele nada somos. Eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Eu não sei como você se encontra hoje, mas guarde isto na sua mente. Precisamos primeiro saber quem somos diante do Pai. E tenha certeza, você é o filho amado do Pai. Ele se importa com você, tanto se importa que mandou a Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Sabe, precisamos estar atentos às nossas vulnerabilidades. Quais são os pontos fracos, aonde podemos melhorar, aonde podemos colocar para o Senhor e pedir ajuda a Ele. E em terceiro lugar, saiba que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa espada e precisamos estar intimamente ligados ao Pai através da palavra. Ela é a nossa arma. Não são armas carnais, físicas. A Bíblia é a nossa espada e é a nossa arma no mundo espiritual. Precisamos estar ligados, atentos, sabe? Para que possamos, em meio às adversidades, estar firmes, constantes, confiantes de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor te abençoe. Eu gostaria de orar por você. Se você entende que precisa entregar o controle da sua vida a Cristo, confiar em Cristo, reconhecer que sem Ele nada você é, sem Ele você não é capaz de suportar as adversidades e por isso você precisa dele. Eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo. Feche seus olhos aí onde está. Senhor Deus, eu entrego minha vida nas suas mãos. Eu reconheço que sem ti eu nada sou, que eu preciso de ti. Pai, me faça firme para que em meio
as adversidades eu saia vitorioso. Eu entrego o controle da minha vida a Ti. Entra no meu coração e faça morada. Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Amém. Se você fez essa oração, eu tenho certeza que hoje mesmo Cristo estará habitando no seu coração, fazendo morada e mudando a sua vida por completo, te dando paz, te dando convicção, firmeza para suportar as adversidades, as tentações, os momentos difíceis. Você que de repente conhece a Cristo e porventura está ouvindo essa mensagem e entende que precisa confiar em Cristo. Você que reconhece que precisa confiar mais. Você que de repente reconhece que precisa confiar mais para que você esteja firme diante das tempestades dessa vida. Eu vou estar orando por você. Senhor Deus, nos abençoe, Pai, nos faça entender que dependemos totalmente da Tua graça e de que a partir do momento que entregamos o controle da nossa vida nas Tuas mãos, Pai, o Senhor muda a nossa vida por completo, nos ensina a descansar em Ti, a entregar o controle das nossas vidas nas Tuas mãos. Nos ajuda a estar conscientes das nossas vulnerabilidades, conscientes de quem somos aos Seus olhos. Nos ajude a buscar mais de Ti, para que possamos conhecer as armas que temos em nossas mãos para a batalha. Nos abençoe, Deus. Perdoa os nossos pecados. Essa é a oração que eu te faço. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Espero que essa mensagem tenha falado profundamente ao teu coração. Que Deus te abençoe.